Do local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019, a Black Friday hoje. São 7 horas e 7 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes, previsão para hoje, tempo nublado com chuvas, a possibilidade de chuva durante o dia passa para 90%, máxima de 25, mínima de 20 graus, no momento no centro 21 graus. 3 suspeitos são detidos por tortura a adolescente em Ururaí. Jovem teve a cabeça raspada por namorar morador de um bairro dominado por facção rival. Injeção de 114 milhões, Prefeitura e Estado pagam os servidores. Rosinha Garotinho é sumariamente expulsa do Patriotas e foi em seu mandato que a laje do HGG se tornou um queijo suíço, como disse o Vitor Aquino. Risco de alagamento. O INMET emite alerta de chuvas para a região. O comércio de Campos aposta na Black Friday. No novo sistema, mais linhas atendidas só pelas vans. No Folha 2, Luiz Antônio Cosmélio Altura lança hoje o seu segundo livro de poesias, Provocações e Silêncios. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através do Facebook, dos nossos aplicativos de iOS e Android, no YouTube, Folha FM 98,3, pelo nosso site folhafm98.com.br, também no site radios.com.br. No programa conosco, o jornalista Arnaldo Neto e o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloysio. Vamos a essa notícia. Arnaldo também, bom dia. Arnaldo está do meu lado hoje, o pessoal do streaming já está vendo ali, né? O Arnaldo senta na cadeira mais baixa que eu e ainda fica mais alto que eu. É mole, rapaz. E você não é baixo, né? Não sou baixinho, não, né? Mas já encolhi também, né? Você mais 80, né? Tinha, né? Tinha quando era jovem, Aloysio. Já devo estar com 1,77. Não, você tem 1,78, acho que é mais alto que eu. Bom, mas enfim, parecendo coisa de Shakespeare, de Romeu e Julieta, né? Esse negócio não pode namorar o cara do bairro do outro. Capuleto e Montecchio. É verdade, boa lembrança, mano. Né? Na bela cidade de Verona. Na bela cidade de Verona. Verona. E a bela mesmo, eu estive lá e é bonita a cidade. Mas eu vou deixar Arnaldo comentar esse assunto, eu vou falar mais do livro de Altura e do HGG e já ir rolando para o nosso convidado que está aqui já. O diretor do HGG, ex-vereador Dante, e daqui a pouco esperamos também a presença do secretário de Saúde, né, Dr. Abdo Neme. Deve estar chegando aqui, marcamos com ele também, para falar um papo aí sobre saúde e bem especificamente sobre o HGG. Então, Arnaldo, por favor. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marco Antônio, Dante, Beto, Ícaro também aqui no estúdio. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Folha FM. É como vocês estão falando, né? Mais um caso de tortura, um caso que chama atenção. Isso foi no início do ano, foi lá em fevereiro, foi no dia 12 de fevereiro que esse caso veio à tona. Não foi o primeiro caso em Campos também, é bom a gente lembrar, tem outros casos parecidos com esse. E essa briga entre tráfico de drogas e aquela história. A menina é uma adolescente, estaria namorando, segundo as investigações, ela estaria namorando um rapaz de uma facção rival e por isso ela foi penalizada dessa forma. Não dá pra gente entender um negócio desse, né? A gente que não convive com isso, não tem essa
essa cultura de tráfico, essa rivalidade tão forte do tráfico, para tentar entender uma violência dessa, sobretudo contra uma mulher, né? A gente que fala muito aqui das questões da Lei Maria da Penha, de todos esses casos de violência contra a mulher que cresceram muito aqui em Campos nos últimos anos, e eu até sempre chamo esse alerta, se cresceram mesmo os casos, ou se eles tiveram maior visibilidade a partir das denúncias, né? Porque às vezes nem cresceram tanto, mas começaram a registrar mais esses casos. E nesse caso aí, uma adolescente sendo vítima disso, mantida refém, tendo a cabeça raspada, então demorou até muito para a polícia chegar aos suspeitos desse crime, né? De fevereiro até novembro. De parabéns à ação da polícia, prendeu 3 dos 6 suspeitos agora, tem um adolescente envolvido que dificulta a prisão, são outros métodos de ação de força de segurança pública, mas enfim, tivemos aí uma solução com relação a esse caso, e tomara que a gente não tenha que registrar casos como esse tão cedo, né? Como eu falei, não foi o único aqui em Campos, tivemos outros muito parecidos, outros que aconteceram mais na região de Guarulhos, lá na área das casinhas de Nolita, né? Que é uma região que a gente... Que levou a prisão de Nolita. Levou a prisão. O núcleo duro da sua quadrilha, né? Exato. Levou a condenação dele e todos, como a Luiz falou, o núcleo duro da quadrilha e é o que o mantém preso, né? Porque é a condenação que o mantém preso hoje embora ele seja acusado de... por isso, né? Parece ser um modus operandi do tráfico, né? Comum ao tráfico. Isso é muito preocupante, né? Exatamente. É como o Estado Islâmico, aquela coisa da degola, em vídeo, né? Parece ser um procedimento padrão. É verdade. E é engraçado como essas coisas cruéis, como elas se espalham, né, Luiz? É verdade. Como elas se espalham. As pessoas parecem que veneram uma coisa dessa, vamos adotar isso pra gente ficar temido. Que coisa doente. E o pior que, né, infelizmente, funciona. Ou seja, a ideia é essa, porque quem não vai temer uma barbaridade dessa? Isso, certamente. No caso do ISIS, o Estado Islâmico, né? Como é que não vai temer um negócio daquele? Pois é, e como você... Dilma, nossa ex-presidente, podia lidar com o Estado Islâmico conversando com eles, né? Lembra disso? Sim. Na ONU? Ela falou. Mas então, como a gente falou, é meio que um modus operandi mesmo, porque é lá em Guarulhos, na área do... É em Ururaí, a mesma coisa, então, dessa vez coube aí a 134DP, Delegacia do Centro, a elucidação do caso, e foram 3 presos, e são 6 suspeitos, então tomara que consiga concluir todas as investigações e que os culpados sejam punidos. Agora, lá no alto da página também, tem a expulsão sumária da ex-prefeita Rosinha Garotinho do Patriota. A Eliane Cunha é bem mancheteira, né? A gente que trabalha com o jornal, a gente chama as pessoas que têm aquelas expressões mancheteiras. Você liga para elas, tem umas 50 opções de manchete. Uma delas, ela disse que tentou notificar a Rosinha, mas a Rosinha estava na cadeia, aí ficou difícil notificar, né? Então, ela disse que o processo demorou um pouco mais por isso. É mais fácil, né? Porque você sabe o... Mas ela disse que não podia entrar para notificar, estava difícil notificar. Depois ela disse que tentou notificar, não achou, acha que a Rosinha estava ocupada fazendo bolo. Então ela gosta Panetone. Doces em geral, né? Bolos de panetones. Ela gosta de provocar. É uma pessoa que tentou aí caçar o mandato do Vladimir, não conseguiu, tentou caçar o mandato do Bruno e não conseguiu, mas ela gosta de umas provocações. Esteve em São João da Barra recentemente e provocou todo mundo também. A presidente estadual do PRP, ela tem essa postura meio muito mancheteira mesmo, gosta de umas expressões que chamam a atenção. Mas, bem antes, ela já tinha anunciado que Rosinha seria expulsa do partido, desde que Garotinho saiu, desde que o ex-governador Garotinho saiu, mas esperava o tempo, o prazo legal, porque tem que a pessoa para ser expulsa tem o direito à defesa, para alegar se quer sair, se não quer sair. Mas uma entrevista recente da Rosinha ao Extra, ela disse que está meio desligada da política. Então, até mesmo por isso, eu acho que ela não respondeu ao PRP. Aí é uma opinião, não é uma apuração. Eu estou pegando uma entrevista que ela deu e o fato do Patriota, né? Agora Patriota, ex-PRP. Então, como ela também disse que estava meio afastada da política, acho que por isso mesmo ela deixou correr o prazo e não se manifestou e acabou sendo expulsa sumariamente pelo presidente Eliane Cunha. Rosinha já tem vários problemas de inelegibilidade. Acho que ninguém duvida que, se pudesse ser candidata, seria uma forte candidata em 2020, mas ela tem vários problemas de inelegibilidade, outros processos que estão correndo, entre eles um de ONGs ligado a 2006, quando ela era governadora, mas teve prestação de contas rejeitadas, enfim, tem uma série
uma série de condenações que a impede de ser candidata. E sem partido também, aí mesmo que ela está totalmente fora do jogo para 2020, se continuar sem partido, como foi expulso sumariamente do Patriota. Você colocou... Desculpa. Não, pode continuar, Luísa. Você colocou Rosinha, eu queria deixar Rosinha pro final, porque ia chegar a HGG. Eu vou ter que encaixar o livro da Altura aí no meio. Puxa aí, depois a gente... Vamos falar um pouquinho do livro da Altura. A Altura professor... Foi meu professor da faculdade. Foi meu professor da minha FAFIC também. Da FAFIC. E tem formação em História, formação em Psicologia, né? Formação ampla, acadêmica. E é um excelente professor, acho que o Arnaldo pode falar disso também. Sim. Muito bom professor. Na FAFIC também. Sim, jornalismo. Também fiz com ele. Arnaldo concluiu ou não concluí? Eu larguei. Mas eu não concluí também não, eu devo a monografia desde 2013. Não, mas foi a despeito de Altura, né? É um excelente professor. Mas na verdade eu conheço a Altura mesmo na... Ele está lançando um livro hoje, os ouvintes, é o Entrada Franca. É o segundo livro de poesia dele, Provocações de Silêncio. Vai ser na Santa Paciência Casa Criativa, que fica na Barão de Maracema, número 81. Entrada Franca, quem quiser pode ir, né? E a oportunidade de lançamento de livros, de você pegar o livro e colher um autógrafo do autor, né? Valoriza até a obra, né? E eu conheci a Altura, na verdade, por conta de poesia. O primeiro festival de poesia que eu entrei, o que era o Festival de Poesia em Voz Alta, e depois se transforma no Fest Campo de Poesia Falada, que é o que existe até hoje, foi no governo Garotinho, em 1992. Eu lembro do primeiro governo Garotinho. E passava uma série que teria um papel fundamental na história política brasileira, que é Anos Rebeldes. Eu me lembro que as pessoas deixavam de ir ao festival porque iam ver a série. É uma série sobre resistência estudantil nos anos 60. Me lembro. A ditadura militar, que foi fundamental para a mobilização por impeachment do Collor. Os Caras Pintadas, né? Em 92. Foi mobilizada a partir daquela série. Uma série de televisão que foi muito popular. O Cássio Gabos Mendes e a Malu Mader era o casal romântico. Enfim, eu conheci ele ali. Fiquei muito impressionado com o poema dele, Por um Fio, que está no primeiro livro dele, que ele lançou anos depois. E eu acabei... Era muito novo, em 92 eu tinha 19, 20 anos. Mas acabei tirando primeiro e segundo lugar naquele festival, e a Altura, esse poema que eu gostei dele, tirou o terceiro. E a partir dali ficou um conhecimento, quer dizer, não muito próximo, mas eventualmente se cruzava assim e tal. E sempre acompanhando. Uma referência enquanto poeta de Campos, né? De 92 para cá são quantos anos? Você acabou de matemática, mano. 92 para cá são 27 anos. Há um tempinho, né? Que eu e ele estamos nessa batida aí de poesia. Logicamente que é uma atividade à parte, a nossa atividade profissional principal, né? Ele magistério e eu jornalismo, mas é uma coisa que a gente mantém ativa de lá para cá. É um grande autor é um grande autor da cidade que vale a pena ser prestigiado, né? Então fica o convite hoje às 19 horas lá na Santa Paciência Casa Criativa, Barão de Miracema 81. Em relação ao Rosinha, que Arnaldo já comentou, na terça-feira teve aqui o arquiteto, né, Vitor Aquino. Inclusive eu e o Arnaldo entrevistamos ele junto com o Marco Antônio. E ele usou, que acho que todo mundo se lembra aqui, foi essa semana, ele narrou que ele não se lembrava em qual governo, se no governo Arnaldo, porque o HGG ele é inaugurado em 2000, governo Arnaldo Viana. Né? E que no meio do caminho ele não saberia precisar quando foi, se foi no governo Arnaldo, se foi no governo Mocabe, se foi no governo Rosinha, teria feito instalação de área splitter, porque ele foi concebido para ar central. Não existia split na época. Né? Em 2009 começa a ver o split. Né? E aí a manta de vedação da laje do HGG, de 2000, quando foi inaugurado, até o momento que furaram a laje e a vedação para fazer
a instalação. Os dutos desses split, não havia dado problema nenhum. Segundo eu apurei ontem, tinha outros problemas, como de pico de energia, que foi sanado com a instalação de um gerador. O problema, até essa intervenção, era pico de energia, oscilação de energia. Né? Uhum. E a partir dessa intervenção, é o quadro que a gente conhece até hoje. Chove, quando chove em campo, chove dentro da HGG. É esse o quadro. E não é nenhuma caça às bruxas política, mas é você ter um ponto zero. Exato. Você precisa saber quando foi. E eu ontem, com base na artigo 5º da Constituição Brasileira, sigilo de fonte, eu não vou revelar a fonte, mas informação muito fidedigna, aposto muito nela, como fiz hoje no jornal, foi no começo do governo Rosinha, em 2009. Janeiro, fevereiro, comecinho do governo. Existia uma empresa que fazia a manutenção dessa central, né, do ar-condicionado. E lá no começo do ano de 2009, surgiu essa ideia de fazer split e tal, e começou a se furar. Dá bom dia, o Tobo do Neme, está chegando ao estúdio. Você tá, por favor? Teste de esteira. Uns 45 degraus aqui para subir, chegar a 98. Por isso que eu chego às 6 da manhã. Chego cedo. Chego às 6. Tem 1 hora para me recuperar. Rapaz, eu subo correndo e Ícaro tá mais novo, correndo atrás de mim, é um bom teste. É um bom teste. Mas enfim, em começo de 2009 foram feitas intervenções no governo Rosinha, furaram a laje, furaram a manta de vedação, e de lá para cá a gente tem esse problema, né, de filtração. Mas foi ali, o ponto zero é ali. Inclusive gerou contrariedade de quem fazia manutenção e até pediu para sair porque não concordou com a maneira que foi feita, antevendo. E segundo eu apurei também, só a instalação do telhado, sem esse problema desses furos serem resolvidos, pode não resolver o problema. Isso eu ouvi de pessoas técnicas, porque existe uma expressão que a engenharia toma emprestado da medicina. Prédio doente, a definição na engenharia civil. E na definição dessa definição de engenharia, o HGG é um prédio doente. E essa doença foi inoculada, esse vírus foi inoculado da infiltração em 2009, no começo do governo Rosinha. Que gera uma série de problemas extras. Né? Sim, e aí porque vem vai dando desgaste coisas. Material, né? Porque vai filtrando aquilo, a massa, o cimento, aquilo vai... Né? O desgaste é muito acelerado, né? Muito precoce. É verdade. Então a definição que me deram ontem do HGG é isso, é um prédio doente. E que a simples instalação do telhado... Pode não resolver. Até porque o split vai continuar ali, ele respira, né? Vai continuar gerando problema, né? Então isso é a apuração que eu fiz ontem, e com isso eu vou fazer um intervalo aí, Marco, puxar eu só vou pedir a você uns 2 minutinhos para falar sobre a Black Friday. Lógico, mano. Sabe por quê? Olha só, como tudo, né, a história da lei de Murphy, tudo na vida tem várias origens. Lei de Murphy pode dar errado, vai dar errado. Tem várias origens. Tem um coronel que era chamado Murphy que falou isso, mas ninguém sabe se isso já veio de antes e tal. A Black Friday tem, assim, que são aceitas 3 origens. O Flamengo está contrariando a lei de Murphy, né? Está contrariando a lei de Murphy. Vamos lá. Mas tem 3 origens que são aceitas, que são assim ditas. Uma é na época da escravidão, que havia uma liquidação de escravos e que eles chamavam aquilo de Sexta-feira Negra, porque eles que é horrível, né? Tão horrível. E era perto, junto aos crimes, né? Só para mais um crime. É mais um crime. E eles faziam isso perto das colheitas, perto das plantações, da época de harvest, como eles chamam. Depois teve a mais aceita, que é o famoso engarrafamento em 1966, na Filadélfia, depois do Thanksgiving, depois do Dia de Ação de Graça, que parou a cidade, quase as pessoas que estavam ali ficaram quase que 24 horas travadas.
E isso depois começou a ser usado no comércio só nos anos 70. E começou a melhorar, passar que eles chamavam, né, os números vermelhos do fechamento do dia passaram a ser pretos, porque nos Estados Unidos é preto, não azul. Então passou a ser saldo positivo. Então, agora, o que não pode acontecer foi um vídeo que passou ontem, felizmente não é aqui em Campos, e eu acho que vale até depois, Aloysio, quando a gente puder, um papo com as entidades de comércio, a CDL e tal. O próprio funcionário de uma loja filmou a outra funcionária remarcando uma arara inteira de roupa. Todas estavam com uma etiqueta branca e ela colava em cima aquela etiqueta que cola, que se você tirar, rasga tudo, não fica nada para contar a história, amarela. R$10 mais caro do que o preço original. Estava R$ 29,50, eles remarcaram com R$ 39,50. Quer dizer, é uma fraude explícita. Caso de Procon, né? É um caso de Procon, é um caso nos Estados Unidos levam o gerente da loja preso. A primeira pessoa que é presa é o gerente. Como os donos da loja sabem que o gerente... Que é o operador, né? Como os donos sabem que o gerente vai soltar o bico, vai abrir o bico, aí eles vão lá, tiram o gerente e assumem. Mas é aquela história, simplesmente, a Aloysio sempre fala isso, não há uma dona de casa que não saiba fazer isso, ela sabe fazer. Planejar, vou comprar uma televisão na Black Friday, até corrompendo até o meu black. Seu inglês está campistês. Tá campistês, está ruim. Aí o cara... É excelente, não, mas não custa nada, dá uma olhadinha, passa no mercado, né, no comércio, vê o preço, anota e vai vê o modelo e depois vai e compra. Porque tem coisas que eles tiram R$50, mas tem coisas que eles tiram de fato mais e vale a pena. Então eu acho que é um papo um dia desse, é uma sugestão de pauta, não tem pressa nenhuma, porque o Black Friday hoje começou ontem, mas eu acho que eu estava com isso meio que engajado. Chamar alguém do comércio do Procon também, né? Nós chegamos a conversar com o responsável pelo Procon aqui uma vez, o Douglas, e falamos sobre isso, embora estivesse meio distante ainda verdade. da Black Friday. Tem razão, e ontem, só para registrar, ontem quando eu saí de lá, eu passei aqui no jornal de novo para ver como estavam as coisas, Luiz. A gente deu uma saída, eu passei aqui, passei no Airlog e fui embora. Aí passei ali pela 13 de maio, tava chovendo e uma fila gigantesca esperando uma loja abrir meia-noite. O pessoal na chuva aguardando a loja abrir e muitas vezes para uma que nem é um desconto, né? Muitas vezes é pela metade do dobro. Então tem que ficar todo mundo muito atento a essas promoções de hoje. É isso aí. Bom, então nós batemos aqui 7h29, vamos a um intervalo quando voltarmos. Vamos falar os porque o teu assunto é extremamente importante, hoje com a presença do Dr. Abdo Neme, Dr. Dante Pinto Lucas. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Chegou a sua nova forma de andar em campo.